Olá, pessoal. Bem-vindos a Letras na Rede. Eu sou a Denise, estou aqui para conversar hoje com a professora Tayeli Morales dos Santos Saraiva, que é licenciada em Letras pela Universidade Anhanguera, mestranda em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, tem especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Centro Universitário Uniriter, formação em Terapia Cognitivo-Comportamental em Crianças e Adolescentes pelo Child Behavior Institute em Miami, atuou como professora de língua portuguesa na rede pública e privada aqui do estado e atualmente é professora de pós-graduação Lato Sensu pela empresa Dígitos, em parceria com a faculdade FAMAC e SEBRAE Distrito Federal. Bem-vinda, Tayeli. Prazer Obrigada. Conosco. A Tayeli vai nos falar sobre a experiência que ela teve com o trabalho com adaptação em quadrinhos na sala de aula. Se vocês não sabem, no vídeo passado eu falei sobre adaptação, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e a Tayeli vai nos contar um pouquinho, então, sobre essa experiência muito bacana de trabalhar com quadrinhos, adaptação em quadrinhos em aula. Tayeli, nos conta um pouquinho qual é o contexto, a escola, com que série, que turma tu trabalhou, nos conta um pouco como foi isso. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Nós já temos, né, como escola, eu ainda me coloco como nós, né, porque eu fiz parte aí do Colégio Leonardo da Vinci, da rede Beta, por 5 anos e meio. E foi um grande prazer, né? Por motivos pessoais, optei em me distanciar da escola, mas não do coração. Então, foi um trabalho muito bacana que nós desenvolvemos lá durante esses 5 anos, com produção de texto, com leituras diversas. E o ano passado, nós tivemos uma experiência muito bacana com adaptação, né? Com adaptação em quadrinhos, com o livro Diário de Anne Frank. Deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona lá na escola, para vocês entenderem. Nós temos um plano político-pedagógico e nós seguimos ali um plano por habilidades e competências. Dentro desse plano, nós temos 3 focos, né? Escrita, leitura e oralidade. A gente sempre preza por partir desenvolvendo essas habilidades e competências a partir também daquilo que o aluno tem curiosidade. Então, conversando com os alunos de 6º ano, que era o meu público, eles tinham grande curiosidade em Segunda Guerra, por exemplo. Aí eu fico pensando, gente, como é que eu vou falar de Segunda Guerra com alunos de 6º ano, né? Não é algo assim tão simples, a gente precisa de muitos elementos, também dentro do conteúdo, ele, de certa forma, não se encaixava, mas nós, professores, devemos sempre cuidar muito daquilo que o nosso aluno ele tem como desejo. Então, pensei, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu sempre combinava com eles, gente, vocês me dão aí a ideia do que vocês têm interesse em conhecer, em lerem, e a gente vai tentar adaptar dentro do nosso plano os desejos de vocês, as curiosidades de vocês. E muitos pediram, então, para fazer a leitura, prof, o Diário de Anne Frank, o Diário de Anne Frank. Eu digo, gente, tá, o Diário de Anne Frank, vamos pensar, como é que a gente vai fazer isso, né? Aí, buscando o plano, nós temos ali algumas competências e habilidades que nós precisamos trabalhar com eles. Então, o aluno de 6º ano ele tem que ser competente em reconhecer e produzir uma narrativa, a base de uma narrativa. Então, eu sempre brinco com eles, a narrativa ela tem uma sigla, que é PENT. Personagem, enredo, narrador, tempo, espaço. Então, eles têm que ser competentes em desenvolver textos que tenham uma narrativa, que tenham todos esses elementos. Mas eles também precisam desenvolver a habilidade de colocar essa narrativa dentro de outros gêneros. Então, pegando a curiosidade dos alunos, aquilo que nós precisávamos desenvolver dentro das habilidades, a escola ofereceu o ano passado para nós, claro, por conta de todo o nosso contexto de pandemia, nós precisamos nos reorganizar e nos reinventar dentro da tecnologia e desenvolver aulas que fossem atrativas, que os alunos quisessem, e leituras também, porque dentro lá da rede Leonardo da Vinci nós temos a leitura como DNA. Então, tá dentro do DNA, assim, os alunos, eles gostam de ler, nós fazemos várias leituras durante o ano. E eu pensando, gente, como é que eu vou fazer isso agora, assim, eu aqui do lado da tela e os alunos do outro lado, né? Mas foi bem bacana e foi bem possível. E buscando, né, sempre, é que eu vou dizer para vocês, assim,
não é um carinho, mas também é um carinho por parte do professor de ter esse olhar, esse cuidado para o desejo do aluno. Eu disse, gente, vamos sim trabalhar o Diário de Anne Frank. Como que eu vou fazer isso? Surgiu a plataforma, então, Árvore de Livros, que num primeiro momento eu fiquei um pouco assim, receosa, novidade, leitura sem o livro físico, como é que a gente vai fazer isso? Mas foi muito gratificante, foi um presente, na verdade, os alunos se adaptaram, os professores se adaptaram, e eu encontrei como presente para mim e para os alunos o Diário de Anne Frank adaptado em quadrinhos. E nós começamos aquela aventura. Os alunos gostaram tanto da leitura que alguns foram com os pais buscar o texto na sua forma, né, de diário mesmo, né, o gênero diário. E desenvolveram a leitura com os pais depois, né, de fazer a leitura da adaptação. E foi muito bacana, assim, porque foi a leitura de uma adaptação, ela é tão rica quanto a leitura do texto de origem, né? O texto que deu a origem àquela adaptação. Porque traz um olhar tão importante daquele autor que está criando aquela adaptação, e os alunos conseguem perceber, né, de outras formas aquela leitura. Outra parte bem importante, né, para eu escolher o quadrinho como adaptação é que os alunos eles precisam desenvolver algumas habilidades relacionadas ao texto não verbal. E o quadrinho ele é perfeito, né, para desenvolver essa habilidade. Os alunos trabalham também conteúdos como interjeição, onomatopeia dentro dos quadrinhos, o discurso indireto, o discurso direto. Então foi riquíssimo assim esse uso, esse trabalho com adaptação em quadrinhos. Que bacana, coisa boa. E realmente, porque o quadrinho tem toda aquela linguagem, o uso da página, a divisão, o sentido que o próprio espaço entre as páginas tem, né, na construção, ao colocar o texto, e tudo constrói sentido ali no quadrinho. A gente aprende a entender o que está sendo feito e como aquele espaço está sendo usado, né? E aí, para o aluno ver isso, ter isso ali. Então, é muito bacana, porque nós fazemos uma costura, né? Tudo aquilo que eles precisam aprender, com o desejo que eles têm de conhecer determinado assunto, e automaticamente eles precisam produzir após conhecer, desenvolver aquele gênero textual. Imagina, eles começam a ser competentes, eles são competentes em uma narrativa. Apresentamos um gênero maravilhoso que é o gênero quadrinhos, e eles desenvolvem vários conteúdos ali dentro, conteúdos gramaticais, né? Eles trabalham super bem as onomatopeias, eles trabalham as interjeições, eles trabalham o discurso direto, eles conseguem perceber vários assuntos ou sentimentos que estão dentro daquela imagem ali, naquela adaptação, naquela história, que talvez lá no texto original, eu não gosto de dizer texto integral, porque os dois são, né? Cada um a sua forma. Texto-fonte, texto original, é um pouco complicado, porque eles são independentes, mas também não são, eles têm uma ligação forte. Então, o texto que deu origem àquela adaptação, talvez ali estivesse tudo muito detalhado, e a adaptação te dá a possibilidade de trazer talvez todo aquelas informações com uma imagem, com um texto não verbal, e o aluno coloca ali a sua emoção, a sua interpretação. Enfim, foi riquíssimo, né? Os alunos desenvolveram muito bem a leitura, gostaram, foram, então, até o texto fonte por eles, né? Por interesse deles. Sim. Depois de tudo isso, a gente fez a nossa produção. Então, eu quero te perguntar agora. Qual foi a produção? Sim. No momento em que a gente consegue desenvolver todos esses elementos, essas habilidades, essas competências por meio do quadrinho, os alunos, eles já têm, então, a competência de fazer a narrativa, já conseguem identificar aquele gênero, leram e produziram aquele gênero em sala de aula, e depois eles trazem, então, a criação de uma adaptação própria. Eles escolhem uma história, enfim, que eles gostem, eu deixo livre, porque isso tem que ser muito importante, tem que ter sentimento ali dentro daquele texto, daquela construção. Então, eles escolhem aquela adaptação, não, o texto original, o texto fonte, e aí eles criam a adaptação deles a partir de todos os elementos que eles viram, então, naquele quadrinho, naquela adaptação,
aquela estrutura daquele gênero, e então eles criam. Eu deixo livre, né? Eles podem escolher a literatura que eles quiserem. E foi algo riquíssimo, né? Nós só não conseguimos trazer à tona, neste ano, no caso, as adaptações, a produção deles, porque nós estávamos naquele contexto, né? Estamos Sim. ainda já voltando, né? Já voltamos, Aham. mas estamos ainda um pouco devagar nesse ponto, né? De junções e apresentações, como a gente sempre gostou de fazer. Mas as produções foram riquíssimas, tanto a parte verbal quanto a parte não verbal. É interessante que cada aluno consegue trazer aquela história, adaptar aquela história, o texto-fonte de uma forma tão particular. E Aham. isso é tão único, porque a adaptação ela faz isso, né? Eu, pelo menos, acredito assim, que ele é um texto tão rico e tão importante quanto o texto-fonte, quanto o texto Sim. original, né? Então, eles já desenvolvem essas várias habilidades na produção dessa adaptação. Uhum. Então, foi maravilhoso, foi riquíssimo. E claro, né? Já consegue sanar um pouquinho da curiosidade deles daquele assunto, né? Que no caso era a Segunda Sim, Guerra. claro. É isso que eu ia te perguntar agora. E houve algum trabalho de contextualização junto com a história, com a disciplina de história, por exemplo? Ou tu fizeste tu ali por conta para trazer, porque tem duas bases muito fortes atravessadas ali. Tem o texto-fonte, né, o Diário da Anne Frank, mas tem o contexto histórico em que se passa o Diário de Anne Frank, que está sendo transferido e colocado para esse novo texto adaptado, né? E aí, como foi trabalhado com eles o contexto histórico, o que estava acontecendo, a Anne Frank, tudo isso. Sim, nós conversamos, né? Nós temos sempre, quando nós estamos em uma leitura específica, nós temos seminários de Uhum. leitura. Então, dentro dos seminários de leitura, antes, né, do dia do seminário, a gente coloca algumas atividades para eles trazerem. Então, eles tinham que fazer pesquisas, né, sobre aquele contexto histórico. Pergunta para o pai, senta, conversa com o avô, vai para a internet, conversa com outros professores e eles trazem informação para trocar aquela informação. Então, por que Legal. que acontecia isso naquele determinado momento, sabe? Por que que a Anne Frank precisou fugir? Por que que a família fugiu? Né? Como é que a família conseguiu ficar tanto tempo escondida? E aí, enfim, eles trouxeram as informações Sim. para que o nosso seminário ele fosse mais completo e não somente reproduzir aquela história que todos Aham. já tinham lido. O professor de história do sexto ano, ele conversou comigo porque os alunos também estavam desesperados para que contasse sobre a Segunda Guerra. Como não faz parte, no caso do currículo deles, a Sim. conversa ela teve que ser um pouco mais assim, no sentido de sanar essa curiosidade, né? Aham. Então, dentro dos diálogos em sala de aula e, enfim, das conversas que nós temos com eles, o professor conversou, contou várias coisas que eles puderam, então, trazer para o seminário. Então, aquela atividade dada em língua portuguesa, eles conseguiram uma entrevista com o professor, uma conversa com o professor, informações para que eles pudessem colocar isso no Trocar essa ideia. seminário antes da nossa atividade avaliativa, Aham. digamos assim. E E eles vão atrás, é vão incrível. Quando atrás, eles coisa boa. gostam de uma Quando eles. leitura, eles vão. E aí tem que aproveitar, não dá para deixar passar, né? Esse trem tem que pegar, porque é muito bom quando tem o interesse deles, né? Veio deles. E por que, saberia me dizer por que esse interesse tão grande? Agora a gente está escapando um pouquinho, mas eu fiquei curiosa conversando contigo, de uma turma inteira um interesse tão forte sobre pela Segunda Guerra Mundial. Tem alguma elemento de fora, algo assim? Eu tô por fora, né? Olha, eu não sei dizer especificamente Aham. por quê, mas dos 5 anos em que eu estive no Leonardo da Vinci, eles têm grande Sim, curiosidade. pergunta. Não teve um ano em que os alunos não quisessem falar sobre, por algum motivo, Interessante. não sei. Sim. Talvez a gente trabalha muito a questão da empatia, do Aham. respeito. Então, se colocar no lugar do outro. Por que que a família da Anne Frank foi tratada daquela maneira? Né? Sim. Por que que aquele povo, de certa forma, sofreu tudo que sofreu? Né? O que que o Uhum. governo pensava para fazer tudo aquilo? Quais foram as intervenções dos outros países? Por que que uns foram a favor, outros contra? Então, são diálogos, porque a gente sempre tenta abrir o máximo possível para que eles Aham. perguntem, para que eles tenham esse desejo de saber mais.
e sempre trabalhando o lado humano, sabe? O lado das emoções, o lado do respeito, o lado de não se ter o preconceito. Então, é algo que a gente visa muito na escola, né? Bacana. Trabalhar com eles. Então, acredito que isso também motive, né? A saber todo o ocorrido naquele período de guerra, né? Claro, claro. Acredito que seja muito por curiosidade, porque quando os alunos chegam na primeira, segunda e terceira série do médio, que se trabalha mais a Segunda Guerra, muitos deles veem os trabalhos feitos na escola, veem quanto que eles conseguem desenvolver ali, as apresentações que eles fazem, os trabalhos que vão para a rede, e eles ficam curiosos. E eles querem participar, e a gente tem que organizar de forma que dentro daquilo que eles conseguem nesse momento compreender, a gente possa introduzir. E a leitura não pode ficar de fora, né? Principalmente quando os alunos têm essa curiosidade. E essa adaptação, já trabalhei com outras, né? Trabalhei com adaptação... alunos, né, de outros anos, com adaptação de Machado de Assis, Dom Casmurro, alunos que não tinham, assim, não consigo fazer a leitura do texto-fonte, eu preciso saber a história, eu não consigo, como é que a gente vai fazer? Temos aí uma opção maravilhosa, riquíssima e super completa, e aí trabalhamos quadrinhos também, e então eu sou muito fã de quadrinhos, porque desenvolve muita coisa boa nas pessoas, tanto a parte de emoção, tanto a parte de estrutura, quanto a parte de linguagem não verbal. As pessoas têm dificuldade de entender que a linguagem não verbal também é texto e é riquíssimo. Então, foi muito bacana, foi muito satisfatória, assim, a experiência com eles. Que ótimo, Taeli, muito bom. Bah, foi muito bom te ouvir falar desse entusiasmo todo, dessa experiência enorme, porque a gente estava aqui discutindo as potencialidades da adaptação, e não só, eu acho que, não, claro que a gente está falando sobre quadrinhos, mas não só em quadrinhos, o cinema também é uma forma de se tentar aproximar, tem outras maneiras de trabalhar com texto adaptado em sala de aula, e porque abre outras possibilidades de leitura mesmo, né? São textos diferentes e parecidos, iguais, se comunicam e trazem outros olhares também, muito interessantes. Nessa primeira experiência que nós tivemos, né, com a leitura em quadrinhos, uma adaptação em quadrinhos, ela foi muito bacana, mas nós tivemos outras, né, quando os projetos eram, por exemplo, teatro, a gente tinha que fazer um teatro, como é que a gente vai desenvolver? Então, trabalhamos Shakespeare com uma adaptação maravilhosa do Moacir, me fugiu o nome agora, mas uma adaptação maravilhosa da Moderna. Nós fizemos, então, Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, e os alunos fizeram uma costura bacana e fizeram um teatro juntando os três, A Megera Domada, 3 textos e transformaram em um único texto, né? Conheceram aquele gênero, a história por meio de um gênero teatral, gênero dramático, uma adaptação incrível, fizeram uma costura bacana, fizeram um teatro que dizia a culpa é do Cupido. Por quê? Porque eles tiraram a ideia, exato, tiraram a ideia daquela adaptação ali que eles leram e gostaram muito e entenderam que, poxa, a leitura que eles fizeram dentro das 3 histórias, tudo que aconteceu foi por culpa do quê? Do amor, do Cupido. Então vamos fazer aí uma tragicomédia e vamos colocar esse Cupido aí no lugar dele. Foi riquíssimo. Então, gente, eu sou muito fã das adaptações, porque traz um olhar tão único, tão rico, que vale a pena. É só o que eu posso dizer, vale muito a pena. E os quadrinhos, eu sou muito fã, né? Sou apaixonada. A gente começamos trabalhando os quadrinhos, entendendo que isso veio lá do tempo da pintura rupestre, não tinha a parte verbal, então a gente começou estudando essa parte também. Depois disso, Yellow Kid, que foi o primeiro quadrinho lá que surgiu em determinado tempo, em que de certa forma, as pessoas não tinham, né? Não davam valor àquele tipo de gênero. Depois, os outros que surgiram, eles são super fãs de quadrinhos, e isso no dia a dia deles, por que não dentro da sala de aula? Por que não trazer um texto que o texto fonte ele é mundialmente conhecido, ele é um clássico, por que não colocar nos quadrinhos também?
Então, foi uma experiência maravilhosa. Ai, que bacana. Tayeli, foi um prazer imenso. Eu, pessoalmente, agradeço. E agradeço também em nome do pessoal do Letras na Rede. Muito bom conversar contigo, super enriquecedor. Adorei o teu entusiasmo, adorei esse trabalho, muito bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @Letras na Rede. Até mais!